Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Karina e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a peste negra. Esta que foi uma pandemia que assolou a Europa no século XIV. Vamos conhecer? Para a gente começar a conhecer, a gente tem que falar um pouquinho dos antecedentes. O que veio antes dessa peste? Foi a Grande Fome. O que foi isso? Entre os anos 1315 e 1316, a Europa teve grandes tempestades, chuvas que não paravam. Isso fez com que as temperaturas esfriassem e os grãos não germinassem. Eles que esperavam grandes colheitas não tiveram nenhuma. Além do mais, o gado ficou sem ração. Os preços dos alimentos foram às alturas, porque era pouco alimento para muita gente. Consumiram-se inclusive as sementes que eles utilizariam nas próximas plantações. Sacrificaram os animais para poder substituir essa falta de alimento que não estava sendo produzida na agricultura. Muitas pessoas ficaram doentes, especialmente por causa da falta de nutrientes no corpo. Sem alimentos, sem nutrientes. Muitos doentes, muitos mortos. Estima-se que cerca de 10% a 25% da população de algumas cidades morreram. Acredita-se, alguns pesquisadores, que as plantações só voltaram ao normal no ano de 1325 e demorou muito tempo para eles restabelecerem o consumo normal de alimentos. E os mais pobres ficaram extremamente prejudicados. Tudo isso foi um cenário propício para a grande peste que viria a seguir. A gente precisa entender também o contexto das cidades medievais. Como que eram essas cidades? Cheio de ruas tortuosas, becos sem saídas. Não tinha saneamento básico. Muitos dos dejetos produzidos pelos homens, pelas mulheres, eram jogados nas ruas ou em valas comuns que ficavam abertas. Todos ficavam sentindo aquele cheiro, aquele fedor, animais ficavam andando por ali e só eram limpos com a chuva. Só que era uma falsa limpeza, porque para onde que iam esses dejetos? Para os rios, de onde eles consumiam a água que já estava contaminada. Então, era um cenário propício para o surgimento de doenças. Além do mais, eles não tinham hábitos de higiene muito comuns. Por exemplo, a falta de água, estima-se que eles usavam cerca de 1 litro de água por dia, fazia com que eles tivessem poucos banhos. E muitas vezes esses banhos compartilhavam a água. Então, vinha uma pessoa da família e tomava banho. Uma outra pessoa tomava banho na mesma água. Uma terceira pessoa utilizava a mesma água. E a mesma coisa era ao lavar o rosto, ao lavar as mãos, eles reaproveitavam a água que estava suja. Então tudo isso fez com que fosse um cenário propício para o surgimento de doenças do tipo varíola, tifo, lepra, cólera e a grande peste que viria a seguir. Que peste é essa? A peste que veio da China ou da Ásia Central? Não se sabe ao certo. Alguns pesquisadores defendem que foi na China, outros que foi na Ásia Central. O que se sabe é que veio do Oriente. Veio em barcos. Esses barcos de mercadorias, de mercadores, que chegaram na região do Mediterrâneo. Lá na região de Constantinopla. Desembarcaram e também espalharam essa doença por toda a Europa. Através de quê? Vamos conhecer? A disseminação dessa doença no século XIV veio através dos ratos. Esses ratos foram grandes disseminadores da doença. Foram acusados injustamente de serem os únicos responsáveis pela doença. Na época, fazia-se uma verdadeira perseguição, pagava-se para ver quem matava os ratos. Esses ratos que estavam nos navios, que vieram lá da Ásia e atracaram em Constantinopla. Será que eram os ratos mesmo? Não. Hoje sabemos que veio através da bactéria, que ficava alojada no corpo dos ratos. E as pulgas que estavam nos ratos é que levavam essa doença para os seres humanos. Acredita-se que essas pulgas ficavam nos ratos enquanto eles estavam vivos. Quando esses ratos morriam, elas iam procurar um corpo quentinho. Quem seria esse corpo quentinho? O primeiro que aparecesse. E na Europa, a população que ficava muito aglomerada nas cidades foi a vítima. Então, por causa dessas pulgas, essa doença se espalhou rapidamente. E aqui nós podemos ver nesse mapa como ela foi progredindo.
a partir de Constantinopla e se espalhando rapidamente por quase toda a Europa. Então, a gente teve no século XIV extremamente negro, como se diz na história, porque essa doença disseminou muita gente. Vamos conhecer mais sobre ela. Aqui a gente tem um mapa mais objetivo, falando que em 1347 ela chega aqui na região da Constantinopla, depois vai para regiões da África, da Ásia, da Península Arábica, da Espanha, da França, Inglaterra, Alemanha, Escandinávia. Então ela praticamente se espalha por toda a Europa. Para a gente conhecer mais sobre essa doença, vamos falar sobre as formas clínicas e os sintomas. No geral, os sintomas apresentados eram calafrio, dor de cabeça, eram cefaleias bem fortes mesmo, dores no corpo, falta de apetite, náuseas, vômitos, olhos avermelhados, pulso rápido e irregular, confusão mental, pressão baixa, taquicardia, febre alta. Todos esses sintomas eram comuns a essas duas formas clínicas. Quais eram? Peste bubônica e peste pneumônica. A peste bubônica era mais comum, a peste pneumônica mais grave. A peste bubônica era transmitida através da picada das pulgas infectadas, aquelas pulgas infectadas a partir dos ratos, lembra? Já a pneumônica, ela geralmente era uma evolução da bubônica ou ela era transmitida por gotículas lançadas pela fala, pelo espirro e principalmente pela tosse. A peste bubônica, ela recebeu esse nome por causa dos bubões que apareciam, que eram formados no corpo, através da inflamação dos linfonodos, que são esses pontinhos brancos do nosso corpo. Eles se inflamavam principalmente na região do pescoço e da virilha. Aqui a gente tem uma ilustração da época mostrando essa inflamação. Alguns desses bubões ficavam escurecidos, alguns até acreditam que por isso que chamava peste negra. Os sintomas da peste pneumônica já são um pouquinho diferentes. Eles dão dor no tórax, respiração curta, tosse com sangue, delírio, coma. Era muito grave e gerava bastante efeitos de morte, tá? Todas as duas pestes foram disseminadas muito rapidamente e geraram uma confusão, porque ninguém sabia como lidar, ninguém sabia de onde tinha vindo. Hoje nós temos todas essas informações, mas no século XIV eles ficaram extremamente confusos. Aqui a gente tem uma imagem, uma obra de arte feita no século XVI, ou seja, essa confusão já tinha diminuído. Então, aqui a gente pode ver que a peste negra não escolhia classe social. Nós temos os mais pobres, nós temos os religiosos, nós temos os mais ricos. Aqui a gente tem a representação de alguém morto no caixão, o animal bem magrinho consumindo o corpo humano. Parece pra gente bem macabro, mas a situação era muito difícil. Algumas cidades ficaram praticamente vazias de tantas pessoas que tinham morrido. Outras abandonavam a cidade e iam se refugiar no campo. As cidades ficaram um caos total. Ninguém queria chegar perto de quem estava doente. Famílias inteiras foram exterminadas. Foi um caos total. Então essa imagem mostra justamente isso. O caos que reinou na Europa por causa dessa doença. E aí, como que foi? Ela aconteceu de 1347 a 1351. Ela dizimou cerca de metade da população europeia. Não temos os números exatos. Alguns falam de 50 milhões, 70 milhões de pessoas mortas. Praticamente destruiu muitas regiões da Europa. O que ela causou? Ela causou muita destruição e ela acabou como? Por causa do isolamento social, a primeira medida que começou a ser tomada. As pessoas começaram a se afastar, a ficar dentro de casa, a fugir para o campo, a não se aproximar de quem estava doente. É muito triste pensar, mas muitas famílias colocavam para fora aqueles que estavam doentes, para não contaminar o restante da família. Então, a primeira medida foi se isolar. Segunda, medidas de higiene. Isso mudou profundamente a Europa. Eles começaram a mudar os hábitos de banho, de limpeza. Também começou-se a ter o saneamento básico, começou a direcionar esses dejetos que eram produzidos pelas pessoas
mudando totalmente a configuração das cidades europeias. E também a cremação dos corpos. Foi algo meio que por acaso, não se tinha lugar para enterrar todo mundo. Eles abandonaram inclusive os funerais com medo de disseminar essa doença. Então, a única solução que eles encontravam era colocar esses corpos em valas comuns e queimar. E isso acabou favorecendo. Por quê? Porque aquele corpo, aquela roupa que estava contaminada, com o fogo ela deixaria de ser um problema. Tudo que isso fez com que a peste fosse diminuindo e acabasse nesse período. Essa aqui é uma imagem dos médicos que cuidavam das pessoas, dos pacientes com peste negra. Só que há uma confusão histórica. Muitos acreditam que já no século XIV eles usavam essas roupas, mas não. A peste negra voltou no século XVII, mais fraca, mas voltou. E aí no século XVII é que os médicos passaram a usar essas roupas, que eram feitas de couro para evitar o contato com as secreções, com o sangue daqueles que estavam contaminados, e tinha essa espécie de bico de pato. Eles acreditavam que ela daria tempo suficiente para a respiração não entrar em contato com o ar contaminado por aquelas pessoas que tossiam, espirravam, e eles colocavam algumas ervas, algumas ervas aromáticas na esperança de não serem contaminados. Mas essas roupas só passaram a ser usadas no século XVII. E aí? Hoje em dia, tem peste negra? Tem. Nós temos peste negra no mundo, mas ela é mais facilmente tratada com antibióticos. Então, o primeiro tratamento é o isolamento, o segundo, o antibiótico, para tratar todos aqueles sintomas que a gente viu. Claro, ela é muito mais fácil de controlar, porque a gente já conhece ela, tem informação sobre ela. Mas ela ainda pode acontecer em várias partes do mundo por causa da presença dos ratos, inclusive no Brasil. O último caso no Brasil foi recente, no século XXI já. Mas são casos isolados, que hoje em dia são mais facilmente controlados. Então, aí ficou a peste negra, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Beijinhos!